Então, vamos começar agora a teoria formal de adição, da adição de momento angular. Ou, como estou falando, da adição, né, de momentos angulares. Então, na última aula, fizemos uma introdução a esse assunto, a soma de momentos angulares, e discutimos que eu estou lidando com dois, né, observáveis, e cada um desses observáveis tem um espaço de Katz, né, é o espaço dos AutoCATs daquele observável, e eu vou combinar diferentes espaços para construir um momento angular total, que é a soma desses momentos angulares. Então nós vamos considerar agora de uma forma mais geral do que foi feita na última aula, eu vou considerar um momento angular J1 e um outro J2. O J1 e J2, tal como naqueles exemplos que foram discutidos na última aula, pode ser o spin da partícula 1, o spin da partícula 2, de dois elétrons, né? Então seria o spin meio de um elétron, o spin meio de outro elétron, e nós vamos combinar esses dois elétrons e constituir um momento angular total. Ou se não, por J1 entenda-se um momento angular orbital e J2 o momento angular intrínseco de spin. Tá? Então aí você combina isso, mesmo sendo da mesma partícula, são dois momentos angulares distintos, orbital e de spin. E as componentes de ambos esses momentos angulares satisfazem as condições, as relações de comutação usuais. Né? Então J1 e J1 J, isso é igual a IH cortado, símbolo de Levi-Civita, Epsilon e JK, JK. Então isso engloba, J1K. Isso engloba todas as diferentes possibilidades, né? Para IJK iguais a 1, 2 e 3, né? XYZ. Se for uma permutação cíclica, né? Se for o uso cíclico aqui de XY, aqui vai ser Z. Se for YX, aí é anticíclico e aqui vai ser o Z, naturalmente, só que aí vai ter um sinal menos advindo aqui, quer dizer, expresso, manifestado por esse símbolo de Levi-Civita. E por completeza, a componente do momento angular 2, J2, a componente I, no comutador com J2, J, isso é IH cortado Epsilon de IJK, J2K, com essas mesmas condições naturalmente. Agora, todas as relações de comutação entre comutadores, entre observáveis, né, entre as componentes de um com uma componente qualquer do outro, isso zera. Então isso eu posso representar escrevendo um J1K com J2L. Isso sempre vai ser zero, com K e L iguais a 1, 2 ou 3. E nós vamos, tal como foi discutido naquela aula introdutória, nós vamos introduzir, definir um operador J, que é a soma desse produto tensorial com esse outro produto tensorial. Então, por eles estarem em
Pela base, por conta da base desse observador estar num espaço e a base desse observável, falei observador? A base desse observável está num espaço e a base desse observável em outro espaço, né? Esse momento angular total que nós estamos definindo, ele ele representa o produto de dois espaços vetoriais abstratos complexos, né? Um do momento angular 1 e o outro do momento angular 2, né? J2, J1 e J2. Então esse representa, nessa ordem que nós estamos apresentando, né? Esse representa o espaço do momento angular 1 e esse representa a identidade no espaço do momento angular 2. E aqui essa identidade representa o momento, a identidade no espaço do momento angular 1 e esse representa o espaço no momento angular 2. Ou seja, eu quero construir que J é a soma desses dois. Porém, como eu não posso somar de um espaço para o outro, eu vou considerar que existe um espaço que é o resultado do produto tensorial, né? Existe então esse espaço que é o produto tensorial e aí eu somo com outro espaço que é o produto de dois espaços distintos. De novo, é um produto tensorial de dois espaços e aqui é a mesma coisa. Então esse produto está em pé de igualdade com esse produto, porque ambos são o produto tensorial, né, nesse sentido de que são espaços distintos, de dois espaços, de J1 e do J2. Tá? E aí, como eu tenho, na verdade, apenas J1 mais J2, então eu tenho que é J1 e a identidade, né, desse lado. E está somado com algo que é a identidade no produto com o J2. Tá? Então esse cara, eu vou atuar isso, poderíamos atuar isso numa base, que é a base tanto de um quanto de outro, e eu sei muito bem como esse J1 atua na sua própria base e a identidade atua na sua base. Né? E aqui da mesma forma. Tá? Então, aquela introdução eu acho que ficou bem claro naquela introdução, né, essa ideia, e aqui eu represento novamente essa ideia para deixar bem claro a necessidade de você considerar dois espaços distintos. Mas nós vamos representar essa soma, por vezes nós vamos representar isso apenas escrevendo J1 mais J2. Então, de certa forma, isso representa a complexidade, né, a sutileza desse tópico de adição de momento angular. Não é simplesmente somar, por conta de serem espaços distintos. Então, essa equação representa, né, o que está por trás de uma simples soma como essa. Seria a soma de vetores, mas são vetores em espaços distintos. Tá? E isso traz toda uma complexidade que é o que nós já começamos a lidar. Na aula passada eu também falei a respeito de considerarmos o momento angular, J, né, seja J1 ou J2, como o gerador de uma rotação, né, e né, você pode pensar uma rotação infinitesimal né, em torno de um determinado eixo, e o J1 é o operador, é o observável que gera aquela rotação. E a representação de uma rotação, ela infinitesimal, ela tem essa forma, ela é a identidade, como é a forma de qualquer outra transformação que você pode já ter visto, né, da translação, né, no espaço, né, na posição, da translação temporal ou evolução temporal. Ele tem a forma de 1, né, menos um termo que vem do gerador daquela transformação. Aqui eu coloco um ângulo, né, um delta φ, e o gerador dessa
dessa rotação na direção N chapéu. Então é essa componente. Então eu tenho uma rotação onde o gerador é o operador J1 no produto tensorial com outra rotação infinitesimal, que tem essa forma. De novo, a componente na direção de N chapéu de J2. Bom, isso vai ser igual a, se você fizer esses produtos, você vai verificar que isso é igual a 1 menos IH cortado no produto tensorial, né, J1 no produto tensorial com a identidade que está no espaço do momento angular 2 e somado a identidade no produto tensorial com J2. Então eu tenho o produto de dois espaços, aqui o produto de dois espaços, isso está somado. Então se você faz essa soma das rotações, você encontra que você vai ter 1, né? Esse 1 também seria o produto, né, de 1 nesse espaço com 1 do outro espaço, e aí você vai ter o 1 multiplicando o J2, né, e o 1 multiplicando o J1 multiplicando esse 1. Aqui tem na direção N chapéu. Esse J1 multiplicando o 1 do outro espaço, né? O 1 do espaço, vou falar do espaço de J1, multiplicando o J2 que está no espaço de J2. Né? Então eu tenho esses produtos e também tenho o produto desse J1 com o J2, só que ambos com um termo infinitesimal, e esse termo ΔΦ, nesse caso, será um ΔΦ ao quadrado, ou seja, se é um elemento infinitesimal, eu estou tratando de rotações, esse exemplo que eu estou colocando é de uma rotação infinitesimal, então aí eu tenho um termo que é infinitesimal ao quadrado, né? Então a gente ignora, despreza esse termo ao quadrado e eu fico com essa forma de enxergar agora esse parênteses, né? Eu posso enxergar isso como um momento angular total, então eventualmente eu posso enxergar esse cara que foi escrito nessa forma, né, como um momento angular total, algo J que podemos definir desse jeito, e o N chapéu que ficou em evidência, né, então vai ser a componente na direção N chapéu desse momento angular que nós encontramos, né, que é o resultado, que é a soma desses dois produtos tensoriais. Tá? Então isso é uma forma de enxergar. Outra forma, agora lidando com uma rotação finita. Aquilo era rotação infinita e agora uma rotação finita. Claro, uma rotação finita, mas em torno do mesmo eixo, né? Uma rotação finita, ela é o resultado de várias rotações infinitesimais, né? Por um ângulo infinitesimal, em torno sempre do mesmo eixo, né? Então isso, naquela notação que eu apresentei na última aula, na aula introdutória, você tem então uma rotação D1, né, no espaço, do espaço tridimensional, que tem uma relação com o espaço tridimensional. Essa rotação é no espaço abstrato do observável J1, né, do gerador dessa rotação. E isso tem uma relação com o espaço tridimensional. No produto com D2, também especificando que tem uma relação com o espaço tridimensional. E é possível, como eu apresentei, né, como eu disse, que é possível escrever
o produto de várias rotações infinitesimais como a exponencial de menos IH cortado de um ângulo φ. E aqui é a componente na direção n chapéu do momento angular J1. Então eu tenho esse operador, que é uma exponencial de um operador, de um observável, e isso vai estar multiplicado com essa outra rotação. E aqui tem um aspecto importante, que é uma condição, né? Como os operadores como J1 e J2, esses operadores, claro, quando eu falo esses operadores, né, os operadores associados às componentes de J1, as componentes de J2, né? Então é nesse sentido que eu estou dizendo que como J1 e J2 comutam entre si, nós temos o seguinte resultado, que eu posso, e de fato eu obtenho, que o produto tensorial dessas duas rotações é igual a uma rotação, a uma outra rotação finita, né? Aqui são duas rotações finitas. Aqui o resultado é uma rotação, é uma única rotação que terá um gerador, que vamos ver, e você já consegue vislumbrar, dado o que foi dito, tanto por essa definição a priori, né? Nós falamos, vamos definir isso. E aqui, analisando duas rotações infinitesimais, desprezando os termos que têm um infinitesimal ao quadrado, né, eu obtenho isso e posso identificar que esse parênteses é o J, que nós já apresentamos aqui a priori, que seria a soma desses produtos tensoriais. Então você também consegue vislumbrar que agora o resultado será uma rotação finita que terá a forma de uma exponencial e o gerador será a componente na direção n chapéu de um operador, de um observável, né, que vai ser a soma tensorial desses dois caras também, né? Vai ser mais uma forma de enxergar isso. Então, assim, por completeza, vamos lá. Isso é igual a D1R nesse produto com D2R, e nós podemos demonstrar que isso vai ser igual a exponencial de menos IH, desde que você tem que lançar mão, né, de que as componentes entre eles comutam, né, o que é natural, são observáveis em espaços distintos, e eu vou chegar nesse resultado. Né? E isso vem daquelas relações de comutação que nós escrevemos aqui. Ó. Isso vem dessa relação. Tá? E mais, dessas duas relações, nós podemos então escrever o seguinte, que J I e J isso vai ter essa relação, né, entre as componentes desse vetor momento angular que nós definimos, né, e estamos identificando como sendo o gerador de uma rotação infinitesimal ou de uma rotação finita, tá?
E então, antes de mostrar esse resultado, antes de mostrar essa propriedade, verificar essa propriedade, a gente pode fazer esse produto e verificar se eu consigo. Aqui ficou mais claro, né? Aqui ficou mais evidente, né? Esse produto fizemos de cabeça, né? Né, nesse espaço vetorial vezes esse cara me dá a identidade, né? Que é na verdade o produto de 1 com 1, né? Por isso aqui você entende que é 1 vezes 1. Tá? São espaços distintos. Você pode representar apenas por isso. E aqui nós deixamos claro que é um produto tensorial dessa forma. Então a gente pode abrir esse resultado pensando, lembrando do seguinte, que a expansão dessa exponencial ela tem a seguinte forma. Isso vai ser 1 menos IH cortado Φ J1 N. Bom, e aí os demais termos, né? Eu vou ter o quadrado desse cara, que vai ser menos I com menos I, vai ficar um menos, né? Então vai ficar menos 1 sobre 2 fatorial, que é 2H cortado, Φ ao quadrado de J1 no produto escalar com N ao quadrado e assim por diante. Tá? Então eu tenho esse resultado. Aqui tem reticências no produto com 1 menos IH cortado Φ J2 e como resultado disso nós teríamos 1. Aqui eu não vou me preocupar em escrever 1 no produto tensorial com o próprio 1, né? Vou escrever simplesmente 1, tal como fizemos onde? Nesse slide, né? 1 com 1, que é isso, escrevemos apenas que é igual a 1. E em seguida, podemos fazer esse que está no espaço de J1 vezes o 1 que está no espaço de J2. Né? Então eu posso escrever isso como menos IH cortado Φ, que vai estar multiplicando J1 N chapéu no espaço, no produto com 1. O outro termo, acho que eu vou até tirar esse parênteses porque eu não quero ainda colocar em evidência para você poder enxergar depois de onde vem, né? Depois, um outro termo pode ser o seguinte, esse 1 com esse termo. Né? E aí vai ficar menos IH cortado Φ, e eu terei o 1, esse 1, multiplicando esse operador, que é a componente na direção N de J2. Tá? E assim por diante. Né? E assim por diante. Eu acho que eu vou deixar por aqui e a gente pode fazer de cabeça para obter o resultado que seria o quadrado. Bom, então eu posso escrever isso como sendo 1 que multiplica J1. Vou colocar o N chapéu em evidência, porque ele multiplica tanto aqui quanto o outro.
O menos IH cortado φ, né, já está em evidência, então vai ser uma soma de I, um chapéu, J2, e isso multiplicado por N chapéu. Tá? Pois bem, e isso continua. O próximo termo seria, vem de onde? O próximo termo vai vir, vai ser esse gerador ao quadrado, né? Note, vamos lá. A rotação, esse termo que é a rotação finita, né? A exponencial de menos IH cortado φ desse gerador, que é a componente na direção N, chapéu de J1. Expandimos na forma de 1 menos IH cortado φ e essa componente, aí somado a esse termo ao quadrado dividido por 2 fatorial, né, e assim por diante, continua. Então é esse gerador, né, ao quadrado, tá bom? Esse terceiro termo aqui, primeiro, segundo e o terceiro termo. Aqui nós escrevemos o primeiro, está na forma de uma exponencial, o segundo também está na forma de uma exponencial, desde que eu considere então esse cochete como sendo um operador, né, que definimos já como J2, então como J total, posso usar então no lugar do cochete um J, né, multiplicando N chapéu, então é a direção, a componente na direção N chapéu do J. Mas e o próximo termo? O próximo termo seria um φ quadrado, né, com esse cara ao quadrado. Né, esse cara aqui ao quadrado. Esse cara ao quadrado vai ser o J1 ao quadrado, né, mais um J2 ao quadrado, mais duas vezes o J1, J2. Né? E aí você vê que ele vai surgir de onde? O J1 ao quadrado está aqui. Multiplicando esse cara, vai ficar o J1 ao quadrado vezes a identidade. Quando eu pego o 1 e multiplico esse, eu obtenho o 1 vezes o J2 ao quadrado. Muito bem, ambos estão com φ quadrado. E quando eu fizer esse cara vezes esse, e note que eles estão com 1 sobre 2. Eles estão com 1 sobre 2 aqui. E quando eu fizer esse com esse, aí eu também vou ter o φ ao quadrado, eu também vou ter o menos i com menos i vai dar um sinal menos, né? E colocando então o 1 sobre 2 em evidência, esse termo cruzado que eu acabei de escrever, ele vai ter um 2, né? Que é o produto né? vai ser o produto de um termo como esse, né? O produto do quadrado disso daqui vai ter um termo cruzado que está multiplicando 2, né? Então você vai ter também a contribuição do termo cruzado quando você escrever isso, tá bom? E na forma com que nós escrevemos agora, você vai ter o seguinte, J1, veja, só esse termo, só essa parte, eu não estou fazendo a conta completa, mas eu quero mostrar para vocês que fazendo esse produto como eu acabei de conversar, vai ser o J1 no produto com J2. Tudo bem, é a componente, então eu vou estar multiplicando aqui pelo N chapéu, mas esquece isso e coloca só nesses termos, né? Um J1 com J2, eu vou ter esse produto. Tá? E dessa forma como que foi feita, de eu realizar essa rotação e essa rotação fazendo esse produto, né? Eu tenho esse termo, e de onde vem essa necessidade de eu ter mencionado, enfatizado que J1 e J2, suas componentes, precisam comutar? Vem do fato que quando eu fizer o quadrado desse cara, né, eu vou ter o J1 vezes o J2, mas eu também tenho o J2 vezes o J1. Né? Então, ou seja, eu também terei um termo que é o contrário, né? Só que aqui no produto tensorial, então vai ser... Eu talvez até esqueça esse produto tensorial, eu só quero discutir a ordem. Então, uma hora eu vou ter um J1 com J2, e outra hora eu vou ter o J2 com o J1.
Mas isso não importa, tudo na direção N chapéu, tá? Tudo na direção N chapéu. E quando eu fizer então o quadrado, pensando o quadrado desse termo, eu terei o J1, J2, né? E também terei o J2, J1. Mas isso não faz diferença alguma, porque eles comutam. Então daí vem a necessidade de eu lembrar, ressaltar que eles comutam, porque daí eu vou poder escrever a continuação desse termo, né? Que vem o próximo termo, que seria aqui as reticências. Eu vou poder escrever isso na forma de uma exponencial. Então eu vou apagar esse lembrete aqui, essa discussão a respeito da necessidade das componentes de J1 e de J2 comutarem, para eu poder escrever o resultado desse produto como a exponencial de menos IH cortado de φ de um J na direção N. Tá? E o J é esse cochete aqui. É daí que vem a gente mais uma vez verificar que esse cochete pode ser entendido como um vetor J. Esse vetor J, a base dele é expandida num espaço que é o produto tensorial de outros dois espaços. Tá? Então isso mostra para a gente claramente que essa definição ela nos será útil, né? Porque aí eu enxergo esse resultado, esse lado direito, como algo. E eu vou chamar esse algo de J. E agora vamos analisar as propriedades desse J para ver se ele satisfaz essa relação de comutação. Ou melhor, no plural, essas relações de comutação. Então é isso que eu vou trabalhar no próximo slide agora. Eu quero verificar e vamos utilizar aquelas relações de comutação apresentadas no primeiro slide. Eu quero verificar se eu tenho, de fato, essas relações de comutação para poder entender esse vetor J como sendo um momento angular total que tem as propriedades de qualquer outro momento angular que já discutimos nas aulas anteriores. Bom, e a verificação disso é simples. Esse aqui é o resultado, mas aqui eu já vou escrever então que esse comutador ele é igual a um J1i, ou seja, a componente, o Jx do momento angular total, o Jx desse vetor J definido como J1 vezes 1 mais 1 vezes J2. A componente x vai ser a soma das duas componentes, né? Então é J1i mais J2i. E agora você nota que eu já estou usando a forma de escrever de simplesmente pensar em J1 mais J2. Uma vez que está bem compreendido que são espaços vetoriais distintos, a gente pode, né, nos dar o luxo de escrever dessa forma, né, e tentar, e sempre lembrando que são espaços distintos e as propriedades, as relações de comutação que nós vamos utilizar vai nos remeter a isso, né? E aí eu vou ver se eu posso criar esse momento angular e de fato vou verificar se a soma, se a componente em x de J é a soma das duas componentes, J1x mais J2x.
Então é o comutador de JI com J1J mais J2J. E aí você faz os 4 comutadores que, claro, eu sei, alguns você já observa que vão zerar diretamente, né? J1I com J1J, J1I com J2J, é o primeiro que zera. J2I com J1J, mais o J2I com J2J. Bom, esses dois comutadores são nulos, o resultado desses dois comutadores são iguais a zero. J1I com J1J, nessa ordem, né, IJ, seria simplesmente IH cortado J1K. Né? Mas, em geral, eu precisaria escrever IH cortado, epsilon de IJK, né, vezes J1K. Mas vamos considerar que eu estou com IJK como 1, 2, 3. E aí eu posso escrever isso simplesmente como IH cortado J1K. Tá? Isso não perde generalidade, por quê? Porque quando não tiver nessa ordem cíclica, eu vou ter o menos, né? Tanto aqui quanto no próximo. E o resultado vai ser coerente, como a gente pode verificar ao final. E o comutador aqui também vai ser IH cortado. E quando forem diferentes, né? Não é nem cíclico nem anticíclico, ou seja, quando eu tiver algum índice repetido, isso será zero e zero. E aí você vê que satisfaz essa condição, né, quando forem distintos, porque aí eu vou ter o epsilon sendo zero. Tá? Então vamos levar em conta o caso IJK igual a 1, 2, 3, e aí eu vou ter o caso em que epsilon vai ser mais 1. Então esse comutador vai ser IH cortado J2K. Né? E aí, claro, eu posso escrever isso como IH cortado em evidência e J1K mais J2K. Tá? E aí eu posso chamar isso de esse parênteses de JK. Tá? Bom, se I igual a J, o resultado disso vai ser zero. Né? Se o I for igual a J, isso é zero. Então acaba que eu analisei um caso, você pode até pensar assim, ó, se isso que eu acabei de dizer, e se I igual a J, se o I for igual a J, o que aconteceria? Esse comutador seria zero, né? E esse também, tá bom? E aí o resultado seria zero e condiz com essa relação que é completa, que leva em conta todos os sis, todos os casos. Né? E quando for anticíclico, só por completeza, aqui teríamos um sinal menos, né? Então teria um sinal menos aqui nesse termo, e aqui também, né? Se for anticíclico, coloco menos. Vai ter um menos em evidência, né? E eu posso escrever como menos IH cortado JK, tá bom? E ainda o JK será a soma, claro, né? E esse menos é o sinal do epsilon quando é o caso de ser anticíclico. Tá? Então, de certa forma, com essa análise dos casos cíclico, anticíclico e igual a zero, isso me leva a concluir que o resultado é IH cortado epsilon de IJK, JK. Tá? Epsilon de IJK, JK, né? Mas esse J é minúsculo e estou falando dos índices, e aqui eu estou falando da késima componente do momento angular total. Então eu acabei de verificar o seguinte, o J é um operador de momento angular, né? Eu posso entender que J é um operador de momento angular,
A relação de comutação das suas componentes é a usual, e ele é o gerador, de uma rotação. E essa rotação é o produto dessas duas rotações, cada uma num espaço distinto. Tá? Cada uma num espaço distinto. Ou seja, é uma rotação do mesmo ângulo φ. Vocês observam que eu utilizei o mesmo ângulo φ, né, nessas duas rotações, ou seja, é uma rotação no espaço do momento angular 2, associada a uma rotação no espaço tridimensional do ângulo φ. Esse R é o mesmo R, é o mesmo ângulo de rotação no espaço tridimensional. Qual é o efeito dessa rotação no espaço tridimensional no espaço abstrato dos cats do operador J2, né? E uma rotação de um ângulo φ no espaço tridimensional, isso está associado a uma rotação no espaço abstrato dos cats de J1. O produto dessas duas rotações, pelo mesmo ângulo, né, R, resulta numa mesma rotação no espaço abstrato. Esse D está no espaço abstrato. Tá? E esse espaço abstrato é o produto tensorial de outros dois espaços abstratos. Certo. Vou gerar mais um slide a partir desse. Tá. E vou limpar. Não sei por que motivo, mas ele demora para limpar o quadro. Tá. Por isso, eu vou até fazer o seguinte já. Eu vou pegar esse quadro vazio e duplicá-lo algumas vezes. Que aí isso nos permitirá usar várias vezes uma lousa dessa. Tá, então se eu tenho esse, vou repetir aqui, né? Eu tenho esse J com aquelas relações de comutação das suas componentes, J1, JI, JJ igual a IH cortado epsilon de JK, eu posso também definir os seguintes operadores. Eu posso definir os operadores J2, J ao quadrado, né? Sempre que eu falar J2 é J ao quadrado. Né? Eu tenho o próprio JZ, que é uma das componentes, né, desse vetor, e eu também quero analisar os operadores escada, né? Operador de subida e descida. Né? E vou construir o espectro, né, de momento angular da mesma maneira conhecida que fizemos já naquelas 3 aulas sobre momento angular e eu vou construir, então, vou poder construir, o objetivo disso, o objetivo de construir o espectro, né, é a gente construir uma base que é diagonalizável por todos esses operadores. Né? Vamos encontrar um conjunto completo de observáveis que, por todos esses operadores, não, porque de J mais J menos, não, né? Não é diagonal em J mais J menos, nem é um observável, nem é hermitiano esse cara, esses dois caras. Né? Mas o que eu quero dizer, eu vou tentar encontrar um conjunto completo de observáveis, né, que serão operadores compatíveis naturalmente, né, porque o comutador entre eles será zero, e o que nós perceberemos é que nós teremos duas escolhas. Tal como fizemos na aula introdutória, a aula anterior, né, a aula introdutória sobre adição de momento angular, nós vimos que existem duas bases. Agora vamos encontrar essas duas bases, mas de uma forma mais formal. E aí, como eu tenho então duas escolhas, eu já vou apresentar, né, para vocês no sentido que eu tenho duas escolhas. Vou mostrar uma escolha que será duas escolhas de conjuntos completos
de operadores compatíveis. E você sabe o que é a discussão de compatibilidade nesse contexto que nós já apresentamos, né? A primeira escolha vai ser J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J1Z, J2Z. Aí você vai me dizer, bom, primeiro, eu já enfatizei na última aula sobre as aplicações desse tópico, né? As aplicações de adição de momento angular. Nós temos um propósito. O propósito é, eu conheço muito bem o espectro de momento angular de uma partícula de spin meio. E eu tenho duas partículas de spin meio e quero combinar isso. Agora eu tenho um estado ligado, né? eu vou lidar com um momento angular que é a soma com um espaço que é o produto tensorial, né, de dois outros espaços. E aí a gente entende que uma vez que eu sei o espectro de spin meio, eu vou ter outra partícula que eu também sei o espectro de spin meio e eu tenho que somar isso e ver o resultado, né? Qual é o resultado. E isso vai nos dar informações sobre o espectro desse J. Mas por hora eu não estou usando nada desse J. Por hora eu vou definir uma base que é usual. Olha, eu já tinha uma base quando eu lidava com uma partícula única, né? O que nós vimos é que eu tenho uma base que era expandida, né, pelos operadores J1 ao quadrado e J1Z. Aqui é uma chave. Tá? Então eu tenho esses dois observáveis que comutam naturalmente, e daí nós tiramos todos os autovalores e associamos aqueles números quânticos J e um M. Né? Como eu estou especificando aqui que era de uma partícula, estou colocando um tagzinho, né? Um tag, uma etiqueta aqui do J1, vou colocar então J1 e M1. Tá? E fizemos o mesmo para isso vale para qualquer outra partícula. Então posso pensar num J2 ao quadrado, J2E. E agora que eu tenho uma combinação, eu estou tratando de soma de momento angular, né, eu posso muito bem pensar numa base que é de J1 ao quadrado e J1Z, bem como de J2 quadrado e J2E. Para isso, eu tenho só que garantir J1Z comuta com J2Z. Bom, né, a gente já viu isso no primeiro slide. Né, J1, qualquer componente, seja qualquer valor de K e L, né, então J1Z comuta com J2Z, claro. Né? E dentro de cada espaço eu tenho as relações de comutação usuais. E aí, J1 ao quadrado, eu sei que comuta com J1Z, claro. J2 quadrado comuta com J2Z. Né? E será que J2 ao quadrado comuta com J1Z? Sim, comuta. Por quê? Porque J2 ao quadrado pode ser escrito em termos dos quadrados das suas componentes. Vai ser o Jx quadrado mais Jy quadrado mais Jz quadrado. Tudo 2, né? Esqueci de falar o 2, mas tudo com 2. E aí tudo isso comuta com J1Z. Tá? E da mesma forma, J1 ao quadrado vai comutar com esse cara. Então é óbvio que eu tenho aqui 4 observáveis, 4 operadores que são compatíveis. Tá? E a base que diagonaliza esse conjunto de operadores simultaneamente eu posso denotar a base por a base de AutoCADS por um J1 associado a esse, não é o alto valor, mas está associado ao alto valor desse observável. Especifico também nessa minha base o J2, que é o número quântico associado a esse observável, e a notação, só para separar, né, o que é J do que é M, aqui vamos usar vírgula e aqui um ponto e vírgula. Né, e especificar então que aqui é um M1 e um M2.
esse M1 é um número quântico associado ao alto valor de J1Z, o alto valor de J1Z é M1 H cortado, e o alto valor de J2 é M2H cortado. Né? Então eu estou especificando todos esses números quânticos. De certa forma eu tenho uma descrição completa dos altovalores desses observáveis. E fica claro que essa base é o produto tensorial de duas outras bases. Da base, eu vou escrever aqui na forma de um ket, de um AutoCat, né, dessa base aqui, desse conjunto de observáveis. Esse AutoCat é J1M1. E esse que eu acabei de escrever, fica muito claro que ele é o produto tensorial desses outros dois AutoCats. Tá? Então eu vou representar dessa forma, né, misturando, colocando de forma combinada, né, o J1 e J2, que são de momentos angulares de espaços distintos, e M1 e M2, né, que são de espaços distintos. Né? Então, de fato, eu tenho esse AutoCat no produto com esse outro AutoCat, e eu vou poder representar isso dessa forma. Né? E ainda, mais brevemente ainda, se você, né, quiser, você pode eventualmente representar isso até mesmo não escrevendo esse símbolo que denota o produto tensorial. Tá? Claro que você tem que deixar bem claro, né, o contexto para você poder escrever dessa forma. Tá bom? E pensando essa base como a base conjunta, daí, por completeza, acho que é didático escrevermos que J1, agora eu até vou ignorar aquela vírgula, M1, M2 vai ser igual a J1 da mesma forma, J2 ao quadrado, aqui eu não vou escrever, mas é o mesmo, né? Vou colocar aqui aspas, J2 mais 1, H cortado ao quadrado nesse ket. E ainda ou seja, fica bem claro que são relações de alto valor, alto vetor. Tá? Esses são os autovetores e aqui são os autovalores desse observável. Tá bom? Então eu tenho isso que vem da simples análise do que nós discutimos da compatibilidade, né? E pensando nessa base, claro, você pode até pensar o seguinte, vamos lá, essa primeira aqui. Essa primeira, se essa base é uma base conjunta, de fato, eu deveria pensar assim, ó, J1 ao quadrado, esse é num espaço e esse é no outro espaço, atuando nessa base, mas essa base é o produto de J1 M1 com J2 M2. Então vai ser o J1 quadrado atuando nisso, né, mais esse cara atuando no outro. E aí você recombina de novo e escreve tudo na forma de essa base novamente, né,
E aí o resultado vai ser simplesmente o resultado de J1² atuando na sua própria base. Tá? Simples assim. Tá? Então aí você dá a sequência nesse raciocínio escrevendo com esse rigor aqui. De novo, como eu falei na última aula, isso aqui não é preciosismo, mas é um rigor necessário para você entender que são espaços distintos. A outra escolha possível, aquela eu denominei por A e essa por B. A outra escolha possível, essa era meio que óbvia, né? Eu tenho exemplinho aqui. Eu tenho duas partículas de spin meio. Partícula 1 e a partícula 2 de spin meio, né? E a base desse é a base que nós estamos habituados, né? A base de mais menos e base de mais menos. Tá? Então aqui fica muito claro que eu posso combinar e eventualmente eu vou ter termos como mais, que foram utilizados na aula passada, né? Mais, menos, etc. E eu coloquei que lá não tinha todo o rigor, né? Nesses termos da base que nós estávamos lidando, porque de fato, por mais, o que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo só dentro do meu cat M1 e M2, mas o certo seria especificar também J1 e J2. Então, por mais seria algo como meio e M1 mais meio, mais meio. Tá? Esse seria a descrição completa nessa forma. Tá? Então ela é meio que natural, óbvia, dado que eu tenho uma partícula que eu conheço e outra, eu consigo escrever essa base muito facilmente. O importante é a base que vem depois e na sequência, a relação que existe entre as duas bases. Porque daí, a partir do conhecimento individual do espectro de cada momento angular que você está querendo combinar, você vai poder combinar e obter um espectro resultante, que é o espectro combinado, que é a adição de momento angular. E o operador que está por trás dessa escolha que nós vamos fazer é o operador, naturalmente, né? É o operador J2, J². Né? É o operador J² e, eventualmente, eu vou mostrar agora que o JZ comuta com esse operador, como é de se esperar. Então, J², ele é J1 mais J2, quer dizer, J é J1 mais J2, forma resumida. Não vou agora escrever naquele jeito com o rigor, porque você já sabe que são em espaços distintos. Mas J1 mais J2 ao quadrado, e sabendo daquilo que eles comutam, né, as componentes entre si eles comutam, isso é igual a J1 ao quadrado mais J2 ao quadrado, mais, por comutarem, duas vezes J1 vezes J2. E esse duas vezes J1, J2, eu vou poder escrever como duas vezes J1Z, J2Z, né? Então veja, essa parte que eu estou escrevendo vai ser o duas vezes J1 com J2. Aí o resultado vai ser duas vezes J1x com J2x, mas para a mesma coisa para Y e a mesma coisa para Z. A parte que vai resultar que vai ser duas vezes J1x, J2x, mais duas vezes J1y, J2y, esses dois termos eu não vou escrever nessa forma. Eu vou escrever na seguinte forma. Vai ser J1 mais enfatizar que são os índices, né? Então vou colocar um pouquinho mais embaixo. J1 mais, J2 menos, somado com J1 menos, J2 mais.
Bom, e aí você tira isso simplesmente escrevendo quem é J1x, né? Em termos de J1+, né? Você pode fazer aqui, coloca o 2 em evidência, quem é J1x, né? Vai ser a soma de J1+ com J1- dividido por 2, né? E aí você faz o mesmo para cá, faz os produtos e você obtém esse resultado, tá? Aqui não tem o fator 2. O fator 2 ele vai sumir porque vai ter o fator 2, né? Quando eu escrever aqui, esse com esse, vai ter o fator 2. Tá. E como consequência de escrever J2 dessa forma, eu consigo encontrar facilmente a seguinte relação de comutação. J2 com J1 ao quadrado. Então aqui talvez essa forma de falar J2 fica ruim, né? Porque agora eu tenho J2. J ao quadrado com J1 ao quadrado, isso comuta. Né? E aí é muito fácil de observar essa relação de comutação, porque J1 ao quadrado comuta com ele mesmo, comuta com J2 ao quadrado, né? E ele vai comutar com J1z, o J1 ao quadrado comuta com esse termo, e ele, claro, comuta com isso, e J1 ao quadrado, ele com J1 mais e com esse J1 menos, isso também leva a ele comutar. Né? Porque o J1 mais ele é uma função de J1x, J1y, né? E o J1 ao quadrado vai comutar com esses caras individualmente. Então isso é igual a zero. E também sei, de forma completamente análoga, de forma similar, né? Que não é nem uma analogia, por similaridade, o j ao quadrado é igual, comuta com j2 ao quadrado. Então essas duas relações de comutação são verificadas rapidamente. Agora, uma coisa que eu também obtenho fácil é que J2 comuta com JZ. Isso tudo bem. Agora, é possível a gente verificar o seguinte, que J2 com J1Z, isso não comuta. Isso é diferente de zero. E, da mesma forma, J2 com J2Z, isso também é diferente de zero. Tá? Então eu não posso escrever na base que eu estou construindo para J2, eu posso escrever JZ como um outro operador compatível. Mas J1Z não é um operador, não é um observável compatível com J2. E J2Z também não é. Tá? Quem é? Bom, J1 ao quadrado é, J2 ao quadrado é. E então eu posso. E J1 ao quadrado com JZ também é. E é fácil verificar isso também, né? J1 ao quadrado com JZ. Em sendo JZ. Em sendo JZ. J1 ao quadrado. JZ é J1 mais J1Z mais J2Z. E J1 ao quadrado vai ser J1x ao quadrado, tal. Né? E aí você também consegue verificar que com relação a esse termo comuta direto, né? E esse termo eu teria que verificar porque eu vou ter produto de J1x com J1z e também vou ter o outro lado da moeda, né? Do J2 J1y com esse cara e aí
você fazendo esse produto, você também verifica que comuta. Tá? Então esses caras aqui comutam. Com isso, eu consigo encontrar o seguinte conjunto completo. Vou tentar escrever na mesma forma que escrevi aqui. Né? Eu tenho essa combinação de operadores compatíveis e aqui eu acabei de encontrar que eu tenho a seguinte combinação de operadores compatíveis. Então, as operações de comutação, as verificações das relações de comutação que eu não demonstrei aqui, eu sugiro você demonstrar, né, e abre essas continhas e verifique. E verifique também que J2 com J1Z não comuta. Não é difícil. Né? Se você... Eu vou fazer um parênteses aqui para essa demonstração. Isso vai ser, lembrando que J2 é igual a essa quantidade, né? Então eu vou fazer essa soma toda com J1Z, isso vai ser igual a J1 ao quadrado com J1Z, né? E isso vai me dar isso já comuta, né? J1 quadrado com J1Z comuta. J2 quadrado com J1Z, obviamente comuta. Esse cara com J1Z também comuta. Né? E aí vai ter só os termos... no lugar desses caras aqui, eu posso usar isso, né, no lugar desses dois. E aí vai me dar um 2 vezes J1x, J2x com J1z, mais 2 vezes J1y, J2y com J1z. E, bom, aí isso vai ser igual a 2 vezes J1x. Estou sendo bem rigoroso, né? 2x com J1z. Né? Esse produto comutando com esse, eu posso escrever como J1x e o comutador de J2x com esse cara, mais o J1x no comutador J1x no comutador com J1z, vezes esse J2x, tudo isso multiplicando esse 2, mais 2 vezes J1y no comutador de J2y com J1z, mais o comutador de J1y com J1z, vezes J2y. Esse comutador é zero, bem como esse é zero, e esses dois não são zero, né? Mas eles são iguais a quê? Eu tenho esse 2, J1x com J1z vai ser menos IH cortado J1y, vezes J2x. Mais 2 vezes J1y com J1z é IH cortado J1x. É cíclico, vezes J2y. Então você vê que o resultado final disso é... Bom, vou colocar o positivo, 2IH cortado, vai ficar esse primeiro, então, J1x, J2y, menos esse, J1y, J2x, tá? Que é diferente de zero. Tá? Então esse aqui a gente prova dessa forma, mesma coisa para esse, e depois você verifique que J1 ao quadrado comuta com J1z. Você pensa nessa forma de J2, mas no lugar desse cara do jeito que eu escrevi, pode pensar nesses dois. Esses dois termos são iguais a esses dois termos. Né? E aí a única coisa que você vai ter que fazer, dado que J1z comuta com esse, comuta com esse, comuta com esse, vai ser J1z comuta com isso,
né? Vai ter um termo que não zera direto. E vai ter esse outro termo que também não zera direto. Aí você faz o outro lado da moeda e aí sim você verifica que isso é igual a zero. Bom, mas o que eu queria era encontrar então esse conjunto completo aqui de operadores associados, de todos os operadores, de todos os observáveis que você pode pensar envolvendo J1 e J2, né? Nós fizemos essas brincadeiras aqui de relação de comutação e encontramos que esse é um conjunto de observáveis compatíveis. Daí eu penso numa base que é diagonalizável, né? Que é diagonal para todos esses operadores. E essa base vai ser escrita da seguinte forma: J1 associado a esse cara, J2 associado a esse cara e ponto e vírgula, um J e um M. Tá? Então eu tenho essa outra base de AutoCADs. Lembre-se, na anterior eu também tinha J1 e J2. J1 e J2. Tá? Por quê? Porque eu tinha tenho J1 ao quadrado e J2 ao quadrado. Então eu tenho J1 e J2. Mas os outros dois são as componentes em Z do momento angular de 1 e do momento angular de 2, que dava o M1 e M2. Agora, não é M1 e M2, é M, que terá uma relação com M1 e M2. Né? E o J, que tem uma relação com J1 com J2. Então agora eu tenho, claramente você vê que eu tenho duas bases, duas escolhas possíveis. E completando essa discussão dessa base que acabamos de encontrar, eu ainda estou na base B. A base B é de J1, J2 e... Desculpa, já ia escrever M. J e M. E dessa forma, quando eu atuar o operador, o observável J2 nessa base, eu tenho como resultado J mais 1, JZ nessa base é MH cortado, J1 ao quadrado tá? Então com isso a gente escreve todas as relações de autovetor, autovalor para essa base dos operadores J2, J ao quadrado, JZ, J1 ao quadrado e J2 ao quadrado. E é usual, é comum abreviarmos essa base para escrever simplesmente JM, sem especificar o J1 e J2. É usual, a gente costuma fazer isso. Tá? E é isso que fizemos naqueles exemplos da aula passada. Né? Nós não especificamos J1 e J2. Né? Nós especificamos, tampouco aqui, né? Tampouco nessa base. Essa base é usual nós simplificarmos essa base simplesmente por M1, M2. Mas, para ser completo, você especifica o J1 e J2. J1 e J2 são números quânticos que estão nessa base e também na outra base. Tá? E também nessa base. J1 e J2 estão lá. Tá? Por quê? Porque J1 quadrado e J2 ao quadrado comutam tanto com J2 e com JZ,
e eles também comutam com J1Z e com J2E. Por isso que, né, podemos escrever esse conjunto. Mas eu não posso colocar nesse conjunto o J ao quadrado e nem o JZ. Por quê? Porque não comutam com J1Z e com J2Z. Então por isso que ficaram duas escolhas distintas. Eu vou depois fazer um sumário das duas bases, né? Mas aqui eu quero notar algumas coisas ainda. Só especificar, né, por conta de escrever isso, que isso está por trás. E queremos obter uma relação entre essas duas bases. Aí agora vamos lá. A escolha A foi dos observáveis J1 quadrado, J2 quadrado, J1Z, J2Z, que nos levou à base J1, J2, M1, M2, que por vezes escrevemos apenas como M1, M2. E a escolha B foi dos operadores J ao quadrado, JZ, J1 ao quadrado, tá? J2 ao quadrado. A base que construímos também envolve J1, J2, mas envolve agora o J e o M. E por vezes denotamos essa base como JM. E queremos encontrar agora uma relação entre essas duas bases. Nós vimos no caso particular dos exemplos que foram discutidos que eu tenho o mesmo número de AutoCADs numa representação e outra representação. Tanto é que usamos a palavra representação. São representações distintas, né? Mas elas denotam a adição de momento angular, né? Dos mesmos. Né? Eu estou combinando esses espaços. Então eu tenho uma representação e outra representação. E aí é natural você pensar, eu tenho o mesmo número de AutoCADs com o mesmo número de AutoCADs aqui. Vimos isso no caso particular, né, anterior. E agora vamos construir uma relação entre entre essas duas representações. E isso vai nos levar aos coeficientes de Clebsch-Gordan. Tá? E depois eu mostro como entendermos. Bom, eu vou apontar como nós podemos encontrar esses coeficientes de Clebsch-Gordan que estão aqui nessa tabela. Vou denotar, né, vou explicar que isso é a combinação de um sistema de spin meio com outro de spin meio, ou de forma mais geral, né, eu estou com um sistema em que o J, né, é meio e o J é meio, o outro J é meio, eu estou combinando isso, né, ou se não eu vou combinar um J igual a 1 com outro J igual a meio, ou um J 3 meios com J meio, né? E daí vem todos os coeficientes, né? Que são esses. Os coeficientes são esses termos que estão em cinza. Não sei se fica bom para vocês enxergarem. Talvez aqui é uma forma mais completa que eu vou apontar daqui a pouco, e aqui vai ser o que eu vou usar para explicar e encontrar exatamente as relações que nós já obtivemos sem usar a tabela. Né? Então o que é a ideia? Eu quero mostrar a existência dos coeficientes de Clebsch-Gordan, né? A existência desses coeficientes, e como nós podemos encontrar esses coeficientes de forma geral. E aí, dado que eu tenho um sistema em que eu conheço o M1 e M2, eu posso encontrar o J e o M total. Tá? Dado que eu sei o J1 e J2, como que eu encontro esses coeficientes para escrever de uma base em outra base? Tá? E aí vamos só treinar um pouco como usar a tabela de coeficientes. Então lembre-se, eu tenho essas duas bases, ambos são conjuntos completos,
Então eu posso escrever um cat J1, J2, Jm como uma combinação linear, né, em termos da outra base. Mas uma forma mais rigorosa de fazer isso é introduzir a relação de completeza, que fica mais fácil de explicar depois de eu ter escrito. Eu vou introduzir essa relação de completeza, tá? Isso aqui é igual a 1, é a relação de completeza para M1 e para M2, né? Então eu estou varrendo o espaço, tanto as possibilidades de M1 e M2, J1 e J2 são os mesmos, né? Estão fixos, J1 e J2 estão fixos. E aí eu tenho as possibilidades de todos os possíveis valores, tanto de M1 quanto de M2. Tá? Você sabe que esse cat é o denotado dessa forma, mas ele, na verdade, ele é igual a isso. Né? Então, por isso eu tenho que pensar num somatório para M1 e num outro somatório para M2. E aí isso vai me permitir todos os termos cruzados. Por exemplo, se M1 e M2 podem assumir os valores mais meio e menos meio, né? Eu vou ter, quando esse aqui é mais meio, esse vai poder ser mais meio e menos meio. Então eu tenho que ter um somatório para o M2. E o outro caso, quando for menos meio, né, aqui vai ser mais meio e menos meio. Ou seja, eu tenho um somatório duplo. Eu tenho esse somatório duplo. Isso aqui é a relação de completeza. Tá? E aí eu repito esse cat. Pois bem, agora, esquece que isso é... Você está vendo, né, que eu vou ter esse operador, né, vários operadores atuando nesse cat, eu vou ter a soma disso, da forma como eu falei, esse somatório duplo aqui. Poderíamos especificar um somatório em M1 e um somatório em M2, né, naturalmente. E aí agora eu vou enxergar isso como esse produto interno como sendo um número. Isso é um número complexo. Né? Ele pode ser real, pode ser imaginário, né? É um número qualquer. E eu vou ter, então, esse coeficiente multiplicando os cats nessa base. Esses AutoCats da outra base. Então, essa é uma base de uma representação. Né? Essa aqui é a base da outra representação. Né? E tem uma relação com esses coeficientes de Clebsch-Gordon, que eu vou chamar de coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá bom? Então eu posso enxergar isso, não sei se precisa, né? Mas eu posso enxergar isso como um somatório desse número. Desculpa. Aqui J1, J2, Jm, né? São esses vários coeficientes que multiplicam, que são números, né? Que multiplicam J1, J2, M1, M2. Eu escrevi isso dessa forma apenas para podermos enxergar que eu estou relacionando um AutoCat da base, da representação, né, dessa representação de J2 e de JZ, vou resumir dessa forma, né, como uma combinação linear dos AutoCats, né, de J1Z e J2Z. Também vou resumir essa base dessa forma. Tá? Então eu tenho números que são denominados, né, de coeficientes de Clebsch-Gordon. Tá?
Bom, aí na próxima aula eu mostro para vocês como a gente encontra aponto para vocês como a gente encontra através das relações de recorrência e principalmente eu discuto, né, como usar uma tabela desse tipo, dado que você tem um sistema, sei lá, de J1 igual a meio e J2 igual a meio, né? Como você obtém os coeficientes, os números quânticos Jm para montar uma base, né? Como que você relaciona a base de M1 e M2 com a base Jm, né? Que é isso que nos importa, né? Essa discussão de adição de momento angular dado que eu sei o espectro de J1 e de J2, como que fica o espectro do momento angular total, J e M, né? Esses números quânticos associados aos operadores J2 e Jz, né? Para eu saber se eu posso, né, de fato construir, e a gente está vendo que pode, né, construir a combinação de dois momentos angulares, mesmo, né, que naturalmente são de espaços vetoriais abstratos distintos, né, eu posso construir um operador momento angular total.